Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 15, diz assim o santo livro: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém, queridos? Podem sentar. Queridos, quando nós vemos lá no Éden, lá na criação, Deus faz Adão cair em um profundo sono. Ele faz Adão dormir para que naquele momento ele faça uma das cirurgias mais importantes, né? Através de Adão, da costela que Deus separa, ele cria a mulher. Isso acontece de novo. Aconteceu com o primeiro Adão e acontece também com o segundo Adão. O segundo Adão é Cristo Jesus. Quando ele está lá na cruz do Calvário, sendo sacrificado ou crucificado, ali naquele momento, um dos soldados romanos enfia no seu lado uma lança e começa a sair água e sangue. Ali é uma representação do que aconteceu lá no Éden. Porém, Adão, ele dormiu para aquela cirurgia. Ele estava anestesiado, certo? Jesus, não. Jesus viu tudo. Viu ali a igreja surgir. A igreja não surge apenas em Atos. A gente pode considerar que em Atos ela tem a sua inauguração, mas ela já vem desde lá de trás. Ali na cruz nasce a igreja. E Jesus, ele firma essa igreja. E a igreja, eu não estou falando a denominação, amém? Eu não estou falando da Aliança Cristã, não estou falando da Presbiteriana, não estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando do povo de Deus. Em Cristo, a partir do Novo Testamento, não tem mais gentio, não tem mais grego, não tem mais judeu. O povo de Deus é um só. Todo aquele que me recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ou somos filhos de Deus, ou não somos filhos de Deus. Ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus. Não existe uma terceira opção. O povo de Deus é um só. Quem serve a Deus é um só. Quem tem um Espírito Santo de Deus. Isso acontece. Jesus estabelece a sua igreja. E ele estabelece a sua igreja para levar a verdade. E que verdade é essa? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é a palavra, a verdade é o Evangelho, a verdade é o próprio Jesus. A igreja foi comissionada a isso. Só que a igreja, ela tem ordem, ela tem decência. O próprio Paulo fala isso em Coríntios. Ele estabelece e regulariza a igreja para seguir dessa forma. Não é para seguir nos seus próprios conceitos estabelecidos. Quem estabelece os parâmetros da igreja é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Ele que estabelece as regras. Jesus, ele sobe no monte e começa a ensinar: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque sofrerão ou terão misericórdia. Bem-aventurado aqueles que forem perseguidos e injuriados. Olha, você no Antigo Testamento, para adulterar, tinha que consumar o ato. No Novo Testamento, basta você olhar com uma intenção impura. E por aí vai.
Por aí vai, por aí vai, por aí vai. Ele estabelece os conceitos. E através dos apóstolos, o Espírito Santo de Deus vai estabelecendo, olha, é assim que os oficiais da igreja têm que ser. É assim que o líder da igreja tem que ser. É assim que o pastor tem que ser. Isso é o que acontece no capítulo 3 de 1 Timóteo. Ali, Paulo está estabelecendo os critérios do presbítero, do bispo, do pastor. E ele vai enumerando. Se a gente fizer uma lista, talvez dê ali 15, 16 características. Dentro dessas características, presta bem atenção nisso. Em 1 Timóteo 3, ele dá cerca de 15, 16 características. Dentro desse grupo seleto de características, cerca ali de uma característica fala de habilidade. Apenas uma característica é habilidade, apto para ensinar. Todas as outras características ele está falando de caráter. Uma frase que meu querido amigo e considero como meu pastor, pastor Sandro, ele cansa de repetir para mim vale no reino dos céus, vale mais caráter do que carisma. É o que a gente precisa ter. A gente precisa olhar para o reino dos céus. Deu ruim? Ela está enjoada, né? Deixa ela. Vale mais caráter do que carisma. Nós precisamos olhar para o reino dos céus dessa forma. Quando a gente olha para as ações do Novo Testamento, para as ações do Espírito Santo de Deus, nós achamos que o que vale mais na igreja é a gente fluir nos dons. Nós achamos que o que vale mais na igreja é a gente estar ali pregando para multidões. Não, queridos. O que vale mais na igreja é ter caráter. É ter a transformação, é ter a regeneração. Um pastor, ele é um bom pastor, não apenas pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Se ele é um bom exemplo, ele é um bom pastor. Jesus, ele valoriza muito mais isso do que os atributos, as qualidades, as habilidades que nós temos. Nós temos que fluir muito mais em caráter do que carisma, em caráter do que habilidade. Você entende isso? Você valoriza e entende a importância do caráter na tua vida? Caráter é fundamental, irmãos. Caráter é único. Caráter não se negocia. Você negocia um produto, você negocia um imóvel, você negocia o preço do teu serviço. Princípio e caráter nós não podemos negociar. Nós não podemos voltar atrás. E o mesmo vale para a palavra de Deus. A Bíblia é uma só. O Evangelho é um só. Ele é inegociável. Ele é imutável. Os pastores, eles estão se esquivando da sua responsabilidade. A gente prega, a gente ouve, eu prego, eu falo isso. Nós não temos que olhar para homem, amém? Nós não temos que olhar para o homem, porque o homem, ele erra, ele falha, ele peca. Temos que fazer como está no Salmo: leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu olho para o monte, eu quero me refugiar no monte, eu quero me esconder no monte, mas eu me lembro que o meu socorro vem de Deus. Eu me lembro que o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos que olhar para Cristo. Quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, nós não vamos cair. Porém, irmãos, Hebreus, ele vai trazer um alerta, olha só. Hebreus 13. Lembrem-se dos vossos guias. Quem são os guias? Os pastores, os líderes. Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos vossos guias, que velam por vós, como aqueles que hão de dar conta no dia do juízo. Imitai a fé deles. Opa! Existe uma recomendação bíblica que a gente olhe para os nossos guias, para os nossos líderes, para os nossos pastores e veja nele um exemplo. O apóstolo Paulo, ele tem a audácia de falar: sede meus imitadores, como eu sou
de Cristo. Ou seja, os líderes têm que ter um exemplo. Já falei para os irmãos aqui, é algo que eu repito e faço questão de repetir, para fixar bem na mente do povo. Líder não é quem dá ordem, líder é quem dá exemplo. Eu ouvia isso quando eu era uma criancinha, tamanho da minha mãe. Bem pequeno, né? Ela não está aqui hoje, eu posso falar, né? Quando eu era bem garotinho, eu ouvia isso. Líder não é quem dá ordem, líder é quem dá exemplo. Então, os líderes, eles querem se esquivar. Eles falam assim, olha só, a gente não precisa ser exemplo para o povo. E se a gente cair, é só falar, não segue homem não. Exato, não tem que seguir homem, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ser exemplo e não tenha que dar bom testemunho. Só que, portanto, os líderes se desviarem, portanto, eles voltarem atrás, portanto, eles apostatarem, como a gente viu na semana passada, a apostasia é esse princípio contra Deus, é esse princípio contra a igreja, é esse princípio contra a palavra de Deus, é esse princípio contra a adoração, é querer tomar o lugar de Deus. E a apostasia, irmãos, ela não começa só quando o auge chegou, só quando a coisa fedeu. Não, a apostasia ela começa pequena, sendo introduzida bem rápido. Aí entra o Espírito. No capítulo 3, Paulo fala assim, olha só, o líder Timóteo, o pastor, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, ele tem que ser dessa forma. Pegou, Timóteo? Peguei, Paulo. Sabe por que disso tudo? Por que o bispo tem que ser assim? Por que o diácono tem que ser assim? Porque a igreja de Deus, aonde você tem que saber andar, aonde você tem que saber governar, porque você foi chamado para isso, Timóteo. A igreja é a firmeza, é o baluarte, é a coluna da verdade. O que sustenta a verdade nesse mundo é a igreja. A igreja não pode cair. Como ela não pode cair, eu coloco uma organização nela, o Espírito coloca. Só que eu tenho que te advertir, Timóteo. Eu tenho que te trazer um alerta, Timóteo. As coisas não serão fáceis. As coisas não serão simples. Mas eu não estou entendendo, Paulo. Então eu vou falar para você. O Espírito expressamente diz. A gente olha para o Espírito Santo e relaciona ele aos frutos. A gente olha para o Espírito Santo e relaciona ele à transformação, à regeneração que ele traz. A gente olha para o Espírito Santo e relaciona ele com as experiências sobrenaturais que a gente pode ter, ou que a gente vai ter, ou que a gente já teve. A gente olha para o Espírito Santo de uma forma muito mística, mas uma das principais obras e missões do Espírito Santo é guiar a igreja. E esse guia, a forma como ele guia é trazendo alertas, é trazendo avisos. E o grande aviso do Novo Testamento, ele avisa de forma expressa, de forma urgente, de forma categórica, de forma direta. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos ou nos últimos dias. O que quer dizer essa expressão? Últimos tempos ou últimos dias? Essa expressão quer dizer que vai ser na última semana, no último momento, logo quando Jesus estiver para voltar. Não. Esse termo é um termo empregado para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Lembra lá de Pedro, em Atos dos Apóstolos? Ele está pregando e ele está ensinando. Ele está falando assim, olha só, hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel. Qual era a profecia? Que nos últimos dias eu derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Ora, isso ele falou lá em Atos 2, que estava se cumprindo ali, os últimos dias. Então, o termo últimos dias ou últimos tempos é um termo que traz uma relação para a nova aliança. A partir da morte de Cristo, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, quando Paulo fala para Timóteo, olha só, nos últimos dias, isso era lá, mas isso era cá também. Isso acontecia lá, mas isso acontece aqui também. Nos últimos dias,
o momento em que estamos vivendo. Esses últimos dias é o momento ímpar antes da volta de Jesus, que já é pré-anunciado lá atrás, lá em Atos dos Apóstolos. Um alerta é importante trazer. Você crendo ou não, você querendo ou não, você achando ou não, Jesus está voltando. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para os ares, para voltar a implantar o milênio e fazer guerra contra todos que aceitarem a marca da besta, a marca do anticristo. Jesus está voltando. Isso o mundo acredite ou não, o mundo queira ou não. E eu vou te falar uma coisa, o mundo está gemendo pela volta dele. O mundo está ansioso pela volta dele. O mundo, não as pessoas, mas a própria natureza. A natureza não está aguentando mais o tanto que o homem está fazendo a terra ser maldita. Olha lá para o sul. Isso é uma amostra da volta de Jesus. Isso é uma amostra da pressa que Jesus tem em voltar. E a tendência é só piorar, piorar e piorar. Estavam falando de... Como é que é? Ciclone, né? Ciclone lá no Rio Grande do Sul. Isso tem relação com tsunami, né? O próprio Jesus profetizou isso. São sinais da vinda dele. Mas o homem não dá ouvido. Mas o homem não quer enxergar. Vai se fazendo de cego. Volto a repetir, você querendo ou não, você crendo ou não, você gostando ou não, Jesus está voltando. Então, queridos, o Espírito Santo ele traz esse aviso para os últimos dias. Esse aviso é baseado naquilo que Jesus falou em Mateus 24, 4 e 5. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você olha para o sistema religioso eclesiástico, ou seja, a igreja hoje. Você não quer mais fazer negócio com crente, porque crente não tem palavra. Pastor é conhecido como o quê? É sinônimo de quê? Pilantra. Pastor é sinônimo de quê? Quem dá volta, quem passa a perna, aproveitador e manipulador. É mentira? O testemunho que a igreja tem hoje com o mundo é um testemunho falido. Os líderes apóstatas estão manchando o nome de Jesus Cristo. Estão manchando o nome da igreja. Trazendo uma descredibilidade muito grande. Isso é assustador. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O que são esses espíritos enganadores? E quais doutrinas são essas? O espírito enganador é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É a apostasia. Só que aí o crente imaturo, sabe? O crente que não tem se aprofundado no evangelho, sabe, Isabel? O crente que não tem relacionamento com Deus, ele acha que o objetivo do diabo é tirar o teu emprego. Ele acha que o objetivo do diabo é te fazer pobre. Ele acha que o objetivo do diabo é acabar com a tua felicidade. Queridos, deixa eu te dizer. Os endemoniados mais ricos estão lá em Brasília, de terno e gravata, tudo bem. Ganhando um dinheiro que você paga, inclusive, sabia? Estão lá cheios de grana. Esse pensamento é um pensamento arcaico, antigo, mundano, terreno e carnal, como diria o Paulo Júnior, né? É um pensamento carnal sobre a nossa vida ser destruída pelo diabo mediante aquilo que eu não tenho. Querido, o diabo não está nem aí. O diabo quer fazer você negar a Deus. O diabo quer te afastar de Deus. Se ele vai fazer isso tirando o teu dinheiro e você vai ficar insatisfeito e vai se voltar contra Deus, ele vai fazer isso. Agora, se por meio do dinheiro você vai abandonar Deus, ele vai te fazer o mais rico do mundo.
A preocupação dele não é com o que você faz aqui nessa terra, é para onde você vai depois dela, quando você morrer. O objetivo do diabo é enganar. O objetivo do diabo é te afastar da Bíblia. O objetivo do diabo é te afastar de Deus. O objetivo do diabo é te afastar do Evangelho. O objetivo do diabo é te afastar da igreja. O objetivo do diabo é te afastar de Jesus. Esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo dele. Você acha que ser possuído por demônio, ter ação maligna, é só quando alguém começa a colocar a mão para trás e fala, não toca nele não? Você acha que é só isso? Possessão demoníaca é muito além disso, irmãos. Aí fazem os cultos de libertação, né? Culto de libertação. Tá com amarra, tá com isso, tá com aquilo, vem. Aí no culto de libertação só tem gritaria, só tem rodopio. Só que aí a Bíblia vai dizer, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. O que liberta é a Bíblia. Não tem Bíblia, não tem libertação. Não tem Bíblia, não tem a vitória que precisa. Mas que doutrinas de demônios são essas? Eu vou exemplificar algumas aqui. Dízimo como critério de salvação. Não tem uma vírgula no Antigo Testamento, não tem uma vírgula no Novo Testamento que vai te obrigar a dar o dízimo para você ser salvo. A salvação não vem pelo que você faz ou pelo que você dá. A salvação vem pela obra de Cristo e pela sua fé nessa obra. O dízimo não salva. O dinheiro não salva. Não salva. Não é o tanto que você dá, é o teu coração. É a disposição do teu coração, a tua avareza. Isso vai dizer se você é salvo ou não. Isso vai mostrar se você é salvo ou não. Porque se for assim, irmãos, igrejas onde tem aqueles que fazem coisas erradas, aqueles que roubam, aqueles que atrapalham a vida do cidadão comum, eles vão lá e roubam. Se para eles ser salvo é só dar o dízimo, é pegar a parte do que eles roubam e colocar na igreja, eles vão ser salvos. Só que para o líder, só que para o pastor, o que vale? O que importa? O que é fundamental na igreja? O que é fundamental para ele? O fundamental é que o povo fique e dê cada vez mais. Ele vai falar que o povo não pode adulterar? Não. Ele vai falar que não pode fornicar? Não. Porque as pessoas hoje não querem compromisso. As pessoas hoje não querem se doar e se negar e se renunciar para o marido nem para a esposa. Mas eles querem o benefício do casamento, que é o sexo. Eles querem isso. Só que aí eles ficam com a namorada. Eles ficam com o namorado. Aí se o pastor pregar contra a fornicação, ele vai embora da igreja. Mas o dízimo dele, Isabel, é alto. Aí o que faz? Não prega contra isso. Ele fica na igreja. Ele fica na igreja. Sendo obrigado a dar o dízimo. Iludindo. Doutrina de demônio. Dízimo não salva. A salvação é pela graça e somente por ela. Teologia da prosperidade. A nova aliança não te ensina a barganhar com Deus. O evangelho não te ensina a falar, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me dê X, Y, Z. Então eu vou dar isso daqui. Eu vou dar o meu tudo. Eu vou dar minha geladeira. Eu vou dar a minha casa, o Senhor vai me dar em dobro. E o Senhor vai me dar em triplo. Queridos, eu vou te dar uma aula de finança e uma aula de prosperidade. Em poucas palavras. Você quer dinheiro? Você quer prosperar? Trabalhe e diversifique as suas fontes de rendas. Pronto. A partir disso, isso não quer dizer que é fácil. Só que o que os líderes fazem? Eu não sei se você sabe, irmãos. Depois vocês pesquisem, eu vou colocar algumas coisas no grupo da igreja. Os líderes, os pastores, eles não se dedicam no estudo bíblico. Sabe qual é o estudo que eles fazem? Neurociência. Como persuadir o povo. Como persuadir sua audiência.
Aí eles usam as técnicas de marketing, os gatilhos, para poder mexer com a tua mente, para poder mexer com os teus ideais. Aí eles vão falando coisas que vão te induzindo a dar dinheiro, quando eles garantem que vocês vão receber em dobro. Quantas pessoas não conhecemos pelo caminho que deram e nunca tiveram nada restituído? Eu posso te dar um exemplo. Você já ouviu falar de André Surak? Teve um problema de saúde muito grave, sobreviveu, foi um milagre da parte de Deus, glória a Deus e aleluia. Disse que se converteu, foi para a igreja que ela foi obrigou ela a dar tudo. Hoje ela se revoltou contra a igreja e voltou para a vida promíscua que ela tinha. O pingo de esperança que tinha por aquela mulher, a igreja enterrou. Por quê? Dinheiro. Ela deu tudo o que ela tinha. Tudo! Teologia da prosperidade, doutrina de demônio. Objetos ungidos. A rosa, a água, o cuspe de Jesus, o tijolo, tudo isso, queridos. Mais uma vez, o que salva não é o objeto, o que salva é a obra de Cristo. Mas, Vitor, meu marido, minha esposa, mas Vitor, os meus filhos, Vitor, a mulher no meu trabalho, está acontecendo X, Y, Z, não tem problema, irmãos. Ora, que Deus intervém, você não precisa de objeto nenhum. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não são os objetos ungidos. O evangelho do coach. O evangelho do coach, ele vai te ensinar que ele precisa de uma autoajuda, que você precisa se conhecer, que você precisa destravar o seu potencial. Deixa eu te dizer, irmãos. O cristão, ele não precisa de autoajuda, ele precisa de ajuda do alto. Frasezinha de efeito boa, né? O cristão precisa de ajuda de cima e não de uma autoajuda. O cristão precisa conhecer a si mesmo. Não, o cristão precisa conhecer a Deus. Crise de identidade, o que eu tenho que fazer, qual profissão eu tenho que seguir. A preocupação do cristão está terrena, está animal e está diabólica. O verdadeiro cristão se preocupa em conhecer a Deus. E a Deus apenas. Judaizar a igreja, você já viu isso? Você pega, bota um candelabro, né? Aí dá 18 horas no sábado, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aí já começa a introduzir, não, aqui a gente está trazendo as raízes de Jesus. Só que aí começa a judaizar a igreja. Aí crê que Jesus é Deus. Só que aí começa a falar depois que Jesus não é Deus. Aí depois disso começa a falar que Jesus, que só era o Messias, mas não era Deus, ele agora só é um profeta, Isabel. Mas aí depois passa a falar que Jesus ele é um falso profeta e começa a negar a obra de Jesus. Mas começou como? Judaizando a igreja. Quando a gente vai judaizando a igreja, trazendo elementos judaicos para o culto, basicamente a gente está olhando para a obra de Jesus e falando, Jesus, o Senhor não é o suficiente. Paulo fala que o objetivo, o fim da lei, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Ele dá esse recado, ele dá essa advertência. Só que quando a gente não consegue se desarraigar do judaísmo, a gente está olhando e falando, Paulo, tu errou, o fim da lei não é Cristo, eu preciso continuar debaixo do jugo da lei. O livro de Gálatas vai ensinar isso. Toda a lei e o Antigo Testamento foram cumpridos em Cristo, não devemos voltar aos rudimentos antigos. Voltar aos rudimentos antigos é voltar à lei e negar o sacrifício eficaz de Cristo. Hipergraça ou graça barata. A hipergraça, irmãos, vai falar que você tem a liberdade. Jesus te perdoou. Você pode viver a tua vida, que você vai estar salvo. Você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. O Novo Testamento não ensina isso. O Novo Testamento ensina que Jesus te livrou da condenação e do julgo do pecado para viver uma vida de santidade. A graça te liberta do pecado e te traz a oportunidade de ser santo. A graça é cara.
A graça é valiosa. Ela não é barata, não é uma hipergraça. A nossa liberdade em Cristo não é para fazer o que queremos, pecando à vontade. Muito pelo contrário, Cristo nos libertou do domínio do pecado. E por fim, nesse nosso exemplo, teologia inclusiva, já viu isso? Queridos, a bênção de Deus está sobre o matrimônio entre homem e mulher. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. Todos aqueles que têm desejos contrários, Cristo tem graça para eles. Só que, como tudo que é contrário à palavra que nós sentimos, nós precisamos lutar e renunciar os nossos desejos, por mais intenso que sejam. Deus ama todos, inegavelmente. Mas Ele não aprova todos. E alguns desejos têm que ser negados para fazer parte do reino de Deus. Só que a forma que a igreja está conduzindo isso hoje, isso tem aumentado. Igrejas tradicionais estão adotando a teologia inclusiva, onde chega homem e homem, um casal de homens, um casal de mulher, o pastor faz e celebra o casamento. O pastor está indo a passos largos do inferno, bem como aqueles que ele está casando. Ele está sendo um apóstata, porque ao invés de ele trazer libertação, ao invés de ele trazer a santidade, mesmo que ele fique mal na fita, mesmo que ele seja cancelado na internet, ele tem que trazer a verdade do evangelho. Essa não é a vontade de Deus. Mesmo que doa para o ministério, mesmo que nos persigam, mesmo que acabem com a gente, a vontade de Deus é homem e mulher. E de forma correta, não é de qualquer forma como tem sido por aí. Por fim, irmãos, a mente deles, a mente dos apóstatas está cauterizada, está marcada, está cativa do erro. Os apóstatas, eles querem destruir a igreja, porque a igreja é a firmeza da verdade. Eles querem afastar o povo do evangelho. Para destruir a igreja não é vir aqui jogar uma bomba, é eles entrarem e se infiltrarem e começar a disseminar a sua teologia falsa, fraca, terrena, animal e diabólica. Por isso, irmãos, olhe para o que tem sido feito. Mais de 80% da igreja que está estabelecida no Brasil está completamente desviada, está completamente destruída. Por quê? Porque os espíritos enganadores estão afastando o povo da Bíblia, estão afastando o povo de Deus. Então, mais do que nunca leia a Bíblia, mais do que nunca leia a palavra, e se distancie desses templos babilônicos. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Não sou eu ou a Aliança Cristã, mas é o Espírito que está te alertando. Todos aqueles que se voltam contra o ensino bíblico se voltam contra Deus. São apóstatas. Voltaram atrás na sua fé. Não dê ouvidos a eles. Não perca tempo. Se você continuar insistindo, você terá 3 caminhos: virar ateu, virar desigrejado ou continuar bebendo do veneno da apostasia. O alerta que o Espírito Santo quer trazer para todos aqueles que nos ouvem é que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Tudo que não está em conformidade com a Bíblia, tudo, irmãos, tudo é doutrina de demônio, é doutrina de anticristo, é doutrina apóstata. Abra os teus olhos. Abra os olhos daqueles que estão ao teu alcance, para que sejam libertos, assim como em algum momento você foi. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.